Houve uma época em que competições nem sempre tinham um final feliz, pelo menos para o perdedor. Embates mortais não costumam fazer parte da programação nos dias atuais, mas antigamente a história era outra, e o entretenimento maior do povo era ver pessoas lutando pela vida dentro de uma arena. Hoje conheceremos um pouco da história dos gladiadores. O gladiador era um escravo lutador na Roma antiga. O termo utilizado para definir os escravos que eram forçados a lutar por suas vidas no antigo Império Romano é proveniente de uma espada que utilizavam em combate, a espada Gladio. Os primeiros registros existentes sobre lutas de gladiadores em Roma são datados de 286 a.C. Sabe-se, contudo, que foi um esporte inventado pelos etruscos. Por serem guerreiros que se enfrentavam em duelos que poderiam ir até a morte, muitos costumam imaginar o gladiador como uma figura poderosa, ágil e musculosa. Porém, estudos realizados apontam uma realidade um pouco diferente. Estudando as ossadas encontradas em um antigo cemitério de gladiadores da cidade de Éfeso, na Turquia, tais estudiosos mostraram que os gladiadores não eram tão exuberantes assim. Geralmente, esses guerreiros tinham idade entre 20 e 30 anos, estatura média inferior a 1,70 m e estavam acima do peso. Investigando a estrutura óssea desses antigos combatentes, os estudiosos não encontraram as graves lesões muitas vezes exploradas em alguns filmes e séries. Isso indica que a luta era marcada por regras bastante rígidas e que os armamentos utilizados eram bastante específicos. Ainda existem outras questões bastante curiosas sobre a dieta e o preparo físico necessário para que o escravo estivesse apto para os desafios da arena. A dieta desses combatentes era geralmente rica em cevada, frutas secas, feijão e carboidratos. A ingestão frequente de massa era o principal responsável pelo ganho das gordurinhas extras detectadas na análise óssea feita pelos estudiosos. Contudo, o peso extra nem sempre poderia ser visto como um inimigo durante as lutas travadas. A gordura corporal servia como uma espécie de escudo natural contra os golpes de lança desferidos pelo oponente. A maioria desses lutadores eram escravos que haviam sido aprisionados nas campanhas romanas ou criminosos e endividados que terminavam como escravos e eram enviados para as academias de gladiadores justamente por serem fortes ou habilidosos. No entanto, não eram somente homens. Mulheres e até anões eram levados para as batalhas. Embora a vida deles não fosse nada fácil, já que eram submetidos a constantes treinamentos, recebiam melhor tratamento do que um escravo comum. Geralmente não eram acorrentados nem açoitados, e não lutavam mais do que 3 vezes por ano. A glória ficava por conta da adoração que os romanos tinham pelos gladiadores. Nesse caso, a popularidade poderia salvar sua vida. Existia uma tradição que, antes do golpe final, o público poderia decidir se queria salvá-lo ou não. Caso o gladiador tenha sido grande e carismático com o público, ele poderia muito bem se manter vivo para uma próxima luta. Normalmente, a manifestação popular era expressa apontando a mão fechada com o polegar para baixo, o que significava que o povo desejava a morte do derrotado. Entretanto, nem sempre a morte era desejada e a posição oposta do indicador, ou a mão fechada levantada no ar, indicava que o derrotado poderia ficar vivo. Assim, os derrotados eram julgados pela plateia. Quando o lutador ficava muito debilitado, recebia um golpe fatal no coração. Ao final, o corpo era removido por um homem vestido como Caronte, o barqueiro que, segundo a mitologia, levava as almas para o inferno. Lutas contra animais também faziam parte do espetáculo, mas era inferior à batalha entre 2 ou mais gladiadores. Entretanto, apesar de serem inferiores,
elas chamavam bastante a atenção do público, já que poderiam ver de perto animais que jamais veriam fora dali. Dentre os principais animais estavam os tigres, os leões e, por fim, os rinocerontes. Os gladiadores mais famosos faturavam prêmios, eram idolatrados e, eventualmente, ainda ganhavam uma espada de madeira no fim da carreira, chamada de rudis. Ela simbolizava a liberdade. Os guerreiros eram separados em categorias e especialidades, de modo que as batalhas ficassem mais emocionantes aos olhos dos espectadores. Teoricamente, os confrontos eram definidos de modo que nenhum dos grupos pudesse ficar em desvantagem. Aqui estão alguns dos principais tipos de gladiadores. Os trácios lutavam com espadas chamadas de ciscas, caracterizadas por serem pequenas e curvas. Além disso, eles lutavam com um escudo pequeno e tinham chapas de metal para proteger as pernas e elmos emplumados. Os secutores eram guerreiros de peso, com elmos que cobriam todo o rosto exceto os olhos, e grandes escudos que protegiam todo o corpo. Utilizavam armas e eram treinados especificamente para combater os gladiadores retiários. Os retiários eram os gladiadores mais velozes, já que quase não utilizavam proteção corporal, nem escudos nem elmos. Por outro lado, eram os guerreiros mais ágeis, capazes de desferir ataques rápidos com suas adagas, tridentes e redes que usavam para prender os adversários. Esses gladiadores contavam com longas lanças, já que eram inspirados nos guerreiros das falanges gregas. Eles contavam com ótimas proteções para o corpo, assim como os secutores, porém possuíam somente um pequeno escudo circular. Os murmilos foram homens apelidados de peixe devido ao formato dos seus elmos, que sempre traziam desenhos de peixe na lateral. O armamento e as proteções eram parecidas com as dos secutores, apesar de algumas diferenças no escudo. Os confrontos entre trácios, murmilos e retiários eram considerados os clássicos nas arenas de tão disputados. Os dimacários eram guerreiros que utilizavam duas espadas simultaneamente. Os bestiários eram gladiadores de nível menor e lutavam somente com lanças para atacar e se defender. Seus oponentes eram animais como leões, tigres e outros felinos. O provocator, que significa desafiante, era um tipo de gladiador romano que desafiava os outros provocators para combate. Eles usavam um capacete com ou sem crista, e ele era o único gladiador a ter proteção efetiva para a parte superior do corpo, na forma de um peitoral retangular. Este tipo de gladiador lutava com uma espada gladius e usava um escudo corporal retangular e semicilíndrico. Existiam muitas arenas onde os combates ocorriam, mas a principal delas era o Coliseu, a mais famosa arena do Império Romano, localizado em Roma. Os primeiros combates disputados para comemorar a conclusão do Coliseu duraram cerca de 100 dias, e se estima que, só nesse período, centenas de gladiadores e cerca de 5.000 animais ferozes tombaram mortos em sua arena. Os jogos levavam o público ao delírio. A arena poderia abrigar mais de 50.000 pessoas. Um dos gladiadores mais famosos foi Espartaco, que viveu entre a civilização romana e contra ela se rebelou, comandando uma revolta que agrupou cerca de 70 a 90.000 escravos. Durante 3 anos, entre 73 e 71 a.C.,
Espartaco e seus seguidores enfrentaram várias legiões do exército romano, vencendo-as em vários momentos. No entanto, Espartaco acabou por perder a guerra contra as legiões de Crasso, membro do primeiro triunvirato. Entretanto, o corpo de Espartaco nunca foi encontrado pelo comandante romano. A luta de gladiadores representava muito no Império Romano. Era a grande atração para o povo. Por esse motivo, os imperadores investiam tanto nesses espetáculos, já que assim conseguiam conquistar a amizade do povo. Essa era uma política chamada de pão e circo. Os governantes distribuíam pão durante as lutas e assim conseguiam manipular as massas, oferecendo a eles o que mais lhes interessava. 2 imperadores, inclusive, entraram na arena para lutar, casos de Calígula e Cômodo. Naturalmente, as lutas foram preparadas e eles venceram. Após muitos séculos de lutas de gladiadores, o cristianismo baniu esses combates com a proibição oficial do imperador Constantino I, em 325 d.C. As lutas, contudo, continuaram por mais um século na irregularidade. Somente o Papa Inocêncio I e o Imperador Honório que conseguiram decretar o fim definitivo da luta de gladiadores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E se sim, deixe sua opinião, like e inscrição para não perder nenhum vídeo. Até a próxima. Obrigado.